Bom dia! Está começando agora mais uma edição do programa Saúde em Foco. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Nós estamos ao vivo a partir de agora pelo canal 23.1 da TCM. Lembrando que os nossos programas, eles ficam disponíveis também no YouTube da UERN-TV. Então, se você deseja rever os nossos programas, algum tema que você perdeu, mas tem interesse em saber, vai lá no nosso youtube.com/UERN-TV e confira não só o programa Saúde em Foco, mas todos os programas da UERN-TV ficam lá disponíveis para você, tá certo? Nesta quinta-feira nós vamos falar então sobre um problema que tem se tornado mais comum, infelizmente, né, que são os transtornos da ansiedade e da depressão. Muita gente, infelizmente, estão acometidas por esses transtornos e principalmente depois da pandemia, o que aumentou bastante o número de pessoas com ansiedade e depressão. E sobre esse assunto, nós preparamos um VT para você. Confira. A pandemia da Covid-19 foi uma das maiores emergências de saúde vividas na história da humanidade. Além das consequências para a saúde física, o isolamento social provocado pelo coronavírus trouxe inúmeros problemas para a saúde mental da população mundial, agravando doenças como ansiedade e depressão. De acordo com a OMS, em 2019, o Brasil já era considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto lugar em casos de depressão. Antes da pandemia, aproximadamente 9,3% da população brasileira sofria de algum transtorno de ansiedade e 5,8% com depressão. Mundialmente, cerca de 1 bilhão de pessoas eram afetadas por transtornos mentais em 2019. Já no primeiro ano da pandemia da Covid-19, o índice global de pessoas que sofrem com ansiedade e depressão cresceu 25%. Um dos agravantes das doenças no Brasil está ligado à desigualdade social enfrentada pela população, onde muitos vivem com o mínimo necessário para sobreviver e que às vezes falta renda até para o básico. Esse histórico, acrescentado às sensações de medo, insegurança e angústia despertados pela pandemia, contribuiu para o crescimento de transtornos psicológicos. Hoje nós estamos recebendo aqui no programa Saúde em Foco para falar sobre esse tema da ansiedade e da depressão a psicóloga Lígia Souza. Lígia, muito obrigada por sua presença mais uma vez, né? Segunda vez no programa Saúde em Foco. Seja bem-vinda. Sim, obrigada a vocês por darem espaço a essas pautas de saúde mental. É um prazer estar aqui. Muito bem, Lígia, eu já começo perguntando. A gente sabe que durante aí o período da pandemia, infelizmente as pessoas desenvolveram, né, esses transtornos da ansiedade, da depressão, aumentou bastante. E aí eu pergunto, passado agora um pouco o pico da pandemia, a gente tem como reverter essa situação? Essas pessoas, elas poderão ficar curadas ou é uma coisa que vai continuar na vida delas, como é? Sim. Rosalba, na verdade a pandemia, ela só escancarou uma realidade que já existia. Os quadros de depressão, os quadros de ansiedade já eram uma realidade no Brasil. Antes mesmo da pandemia, o Brasil já era considerado o país mais ansioso do mundo. Então, a pandemia ela só veio escancarar, ampliar esses números, mas que, deixando claro, não surgiram, não iniciaram com a pandemia do coronavírus e nem vão acabar com o fim da pandemia, né? Apesar de ainda estarmos nela. Então, os cuidados em prevenção e saúde mental, que a gente bate tanto na tecla, para a gente reduzir os preconceitos, de conhecer os profissionais de saúde mental, para a gente se permitir prevenir antes de procurar apenas quando esses transtornos já estão muito agravados, é uma luta que a gente continua. Eu acho que uma dúvida comum das pessoas, Lígia, é a seguinte, ficar ansioso diante de um evento que vai acontecer, uma entrevista de trabalho, uma prova na escola, na universidade, eu acredito que seja normal, mas como a gente diferenciar, identificar quando essa ansiedade normal passa a ser um transtorno de ansiedade? Como é que a gente pode identificar? Sim, você trouxe bem. Todos nós temos ansiedade, todos nós temos eventos importantes e desafiadores a partir dos quais sentimos ansiedade. E a ansiedade ela é uma reação normal do nosso organismo, assim como o medo, a tristeza e outras emoções.
Mas na medida em que você percebe o seu corpo com um funcionamento prejudicado, às vezes no sono, às vezes na alimentação, na concentração, na memorização, na capacidade de fazer antes coisas que você sentia prazer e hoje não tem mais a mesma energia, com seus pensamentos acelerados, com quadros, né, de dores, de uma forma geral, que são somatizadas pelo corpo, às vezes fortes dores de cabeça, às vezes dores aqui por essa região das gastrites nervosas, né, que afeta muito o intestino, é um órgão muito relacionado à ansiedade. Quem nunca passou por um contexto de ansiedade teve uma dor de barriga e teve, né, uma prisão de ventre. E aí começa subindo para cá, coração acelerado, dor no peito, arroxo no peito, respiração ofegante. Então você vê o seu corpo com um funcionamento mais agoniado, mais acelerado. E isso não é apenas em virtude de uma viagem, e aí quando a viagem passa, isso acaba. Ou de um casamento, um evento importante, aquele evento passa, você continua com o funcionamento ansioso. Então tudo isso nos indica que tem um corpo aí que está com o funcionamento adoecido. E aí, Lígia, o que fazer quando a própria pessoa sente que está passando por uma crise de ansiedade ou alguém que está perto de você, se você está perto de alguém e você percebe que aquela pessoa está passando por uma crise de ansiedade, o que se deve fazer? Na verdade, depende, né? Assim, dentro da ansiedade existem vários quadros. Tem pessoas que têm crises de pânico. Ali já está no nível mais agravado, vamos dizer assim, onde muitas vezes precisa de uma intervenção medicamentosa, né? Mas tem pessoas que não, que quando começarem a perceberem o seu corpo com esse funcionamento mais agitado, devem inicialmente procurar uma avaliação psicológica. Tanto você conhece o seu corpo, quanto você também pode sugerir a um amigo, a um familiar, a um namorado, olha, você está com um funcionamento acelerado, percebo que você não dorme bem à noite, né? Já faz um tempo que você reclama de pensamentos, de comportamentos, né, que te incomodam, que te prejudicam nas tuas relações. Então, a avaliação psicológica é o ponto principal. Em alguns casos, nós encaminhamos também a avaliação psiquiátrica, porque quando se tem uma crise de pânico, quando já se tem um transtorno obsessivo compulsivo consolidado, que é também parte da ansiedade, quando já se tem uma fobia específica consolidada, a exemplo das fobias sociais, pessoas que não conseguem mais sair de casa, né, tem muito sofrimento em torno disso, aí nós indicamos também o auxílio do médico psiquiatra para fazer esse tratamento em paralelo, psicoterapia junto com a medicação. Vamos falar um pouquinho agora sobre depressão. É possível que a pessoa desenvolva a depressão, mesmo que ela não tenha passado por um fato, por alguma tragédia em casa, porque muitas vezes a gente relaciona a depressão a isso, uma morte de um familiar, um fim de um relacionamento. Mas é possível que se desenvolva a depressão, mesmo que não tenha passado por um fato assim, muito marcante, vamos dizer assim? Sim, nem sempre a gente consegue identificar um fator-chave que tenha desencadeado a depressão. Muitas pessoas, inclusive, sofrem com isso. Poxa, Lígia, eu não tenho motivos, entre aspas. As pessoas me perguntam por que eu estou triste, as pessoas me perguntam por que eu estou deprimido e eu não sei o que dizer, eu não tenho motivos, porque eu tenho uma vida relativamente confortável, eu tenho uma família, eu tenho um trabalho, eu tenho uma escola. Então, por que eu me sinto assim? E isso vai muito da dificuldade da gente entender a depressão como doença. Ninguém te pergunta por que você desenvolveu esse câncer. Por que você tem esse problema de vista? O que foi que aconteceu para você ter originado esse problema? E a depressão, na verdade, os transtornos mentais, de uma forma geral, eles trazem muito uma culpabilização para o sujeito. É porque você não quer, é porque você é fraco, às vezes até você frescura, fica com né? essa besteira, é porque você está se entregando, não compreendendo que tem ali um corpo adoecido. Então, hoje é amplamente divulgado, né, que a depressão é sim uma doença, que tem um corpo com um funcionamento prejudicado e que nem tudo é da esfera psicológica. Nem tudo é, bora, se levanta, que é só questão de você querer. Às vezes esse corpo precisa sim de um suporte medicamentoso e de outras estratégias de promoção de saúde para que a doença seja tratada e a esfera psicológica possa potencializar as estratégias de cura, de recuperação. Muito bem, nós estamos falando hoje aqui sobre ansiedade e depressão e por isso, né, contamos com a presença hoje da psicóloga Lígia Souza e nós vamos agora para o nosso quadro Mito ou Verdade sobre esse assunto, ansiedade e depressão. Roda a vinheta.
Muito bem, nós vamos então à primeira afirmação e Lígia vai nos dizer se isso é um mito ou uma verdade. Vamos lá. Mulheres são mais afetadas que os homens pela depressão e pela ansiedade. Isso é um mito ou uma verdade? Mito. Vamos lá. Mito. Na verdade, historicamente, as mulheres sempre procuraram mais auxílio em saúde de uma forma geral. Se você for hoje numa UBS, se você for hoje numa clínica particular, você vai ver um público feminino mais presente. Apesar disso ter mudado bastante, os homens já estão tomando bastante consciência, né, da necessidade de procurar ajuda em saúde, inclusive em saúde mental. Nós temos um quadro de depressão com uma prevalência maior em mulheres, mas de ansiedade com uma prevalência maior em homens. Muito bem, esclarecido. Vamos a mais uma afirmação. Remédios para ansiedade e depressão causam dependência. E aí? Mito também. Explica. Depende do que se considera dependência, né? Eu, por exemplo, me considero dependente de café. Todos os dias eu tomo café. A partir de uma nova organização de contexto de vida, eu posso organizar o meu dia a dia sem café. A medicação psiquiátrica, ela precisa ser acompanhada. Ela precisa ser feita a partir de uma avaliação em que o médico faz para você, de acordo com a sua idade, com o seu histórico familiar, de acordo com o transtorno ou o adoecimento que você apresenta, o que muitas vezes não acontece. As pessoas tomam a medicação de uma forma, muitas vezes desorganizada. Às vezes até de outra pessoa. Sem acompanhamento de outra pessoa. E é sim uma química que mexe com o nosso organismo e que tanto na entrada quanto no desmame precisam de cuidado. Se você não organiza essa avaliação, essa entrada, essa estabilização, esse acompanhamento e esse desmame, há muitas pessoas que têm essa relação de vício, de dependência, que é uma relação patológica, uma relação desorganizada, mas muitas vezes pela forma como é conduzida, não pela medicação em si. Muito bem, vamos a mais uma afirmação. A depressão pode atingir também crianças e adolescentes. Verdade. Uma verdade, né, muito clara, né, na prática dos nossos consultórios. Muitas crianças adoecidas, muitos adolescentes também, por referenciais de familiares, por referenciais de dinâmicas ali, onde se tem comportamentos depressivos como referência. Então, violências de ordens diversas, repressões de ordens diversas, além da própria personalidade do sujeito, que às vezes é sim mais entristecido, mais silenciado, mais oprimido. Então, crianças e adolescentes também precisam fazer acompanhamento. Caso você tenha alguma preocupação, indico que procure avaliação psicológica. Muito bem, nós estamos falando hoje sobre os transtornos da ansiedade e da depressão. E nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta trazendo as dúvidas do nosso público sobre esse tema. Não sai daí. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. Tem músicas que eu escuto e eu me arrepio, eu me emociono, traz um sentimento diferente. Buscando boa música? Bora lá! É só entrar no embalo desse Brasil de muitos ritmos, de várias vozes, de todos os cantos e recantos do nosso país. Você vai ficar com o ombrinho balançando, com a cabecinha balançando e curtindo o som. Faixa Musical, todo domingo, a partir de 9 da manhã, no Futura. Verde no campo e comida na mesa. Conheça as histórias de quem faz a agricultura familiar do nosso Nordeste. Uma produção da UERN-TV e Hiperlab, em parceria com o governo do estado do RN. Não perca! Toda quarta, às 12 horas, um novo episódio. Vozes do Semiárido, aqui na UERN-TV. Que tal desvendar pequenos e grandes mistérios comigo? Eu tô pronta para investigar todas as curiosidades e os principais assuntos da biologia. É isso aí, a gente vai se encontrar para falar sobre ciências humanas, plantas, animais, de tudo um pouquinho.
E esses assuntos vão dar o que pensar, hein? Partiu? Biologando, toda quarta, 7h30 da noite, no Futura. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, você confere o programa Saúde em Foco. Informações sobre diversas áreas da saúde com profissionais especializados para tirar todas as suas dúvidas. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira, hoje falando sobre ansiedade e depressão. E chegou a hora então de sabermos qual é a sua dúvida sobre esse tema, você que mandou pergunta na nossa caixinha do Instagram. Nós vamos saber agora qual é a sua dúvida. É o quadro Quero Saber. A primeira pergunta que o nosso público mandou aqui foi a Nayara Maeli. Ela quer saber quais os primeiros sinais da ansiedade e da depressão, como as pessoas que estão próximas podem identificar. Isso. Quando você observar, vou começar pela ansiedade, né? O seu corpo, como eu falei anteriormente, com funcionamento mais acelerado, e aqui eu não falo só esteticamente, eu falo principalmente por dentro. Sim. Tem pessoas que por fora você vê tranquila, você vê serena, mas por dentro é um coração acelerado, por dentro é um tremor nas mãos, uma sensação de sudorese, um pensamento que não consegue se desconectar das preocupações e principalmente a dificuldade de estar no presente. Eu estou sempre pensando na conta que eu tenho que pagar amanhã, no que vai acontecer no final de semana, no final do ano, no próximo ano. Então, a principal característica do ansioso é a dificuldade de estar no presente. E diante disso, o nosso corpo reage. É como se o nosso corpo dissesse: ei, eu não tenho como te dar garantias, eu não tenho como te dar previsibilidade, eu não tenho como te dar controle de algo que ainda não está aqui. Então, volta. Esse corpo te pede a todo momento para voltar para o presente. E todas as estratégias de meditação, que hoje a gente fala muito, de mindfulness, é nessa tentativa de você voltar para a consciência do aqui e agora. Na depressão, ao invés da gente ter essa agitação, a gente tem um rebaixamento de humor, uma tristeza mais frequente, um corpo mais desanimado, um corpo com menos energia para fazer coisas que se fazia antigamente com naturalidade, um corpo com uma baixa libido sexual, muitas vezes sem apetite ou com uma compulsão alimentar em torno ali de uma fome emocional. Então, na ansiedade eu destacaria o excesso de energia desorganizada por sair do presente e na ansiedade esse rebaixamento do humor e da energia do corpo. Muito bem, vamos a mais uma dúvida. A Gabriela Lima pergunta: com quantos meses a medicação começa a fazer efeito? Essa é uma pergunta bem relativa porque hoje existem várias classificações de medicamentos. Mas, de uma forma geral, a gente tem um período de 15 a 20 dias de adaptação da medicação ao organismo. Às vezes isso é tão psicológico que as pessoas tomam no primeiro dia, no segundo, já estou me sentindo melhor. E, na verdade, a medicação ainda está ali, entrando, né, se estabilizando, exatamente, se estabelecendo efetivamente. A partir dos, é comum que se tenham efeitos colaterais desconfortáveis nesses primeiros dias, às vezes enjoos, às vezes tonturas, sonolência, boca seca, enfim, cada pessoa ao seu modo. E caso você tenha esses primeiros dias com sintomas muito desconfortáveis, comunique o seu médico, mas sabendo que a partir dos 15 a 20 dias é que essa medicação começa a se estabilizar. Em geral, como eu falei, existem outras classificações de medicamento, a exemplo dos antipsicóticos, que são medicações mais fortes, que dão aqueles efeitos de maior sonolência, muitas vezes para acalmar um quadro de crise. Então, depende de cada medicação, eu falei de uma forma geral. Ok. Mais uma dúvida aqui, o Henrique Veneranda quer saber: em média, quanto tempo dura um tratamento? Depende do tratamento, depende da pessoa, depende do transtorno. Então, se a gente pega ali uma pessoa que está apresentando o início de sintomas ansiosos, o início de sintomas depressivos, nem sempre a gente indica para medicação, por exemplo, com o médico psiquiatra. Então, a gente começa um acompanhamento semanal
depende de como cada pessoa evolui. Tem pessoas que evoluem bem nas primeiras sessões. E qual que é a principal chave da evolução? É a capacidade de adotar estratégias diferentes acerca daquilo que está contribuindo com o seu adoecimento. Então, eu ajudo, né, o paciente a identificar esses fatores de adoecimento e ele tem que ver quais são as possibilidades de mudar hábitos para desconstruir aqueles fatores estressantes. Às vezes são hábitos mais fáceis, vamos dizer assim, de serem mudados. Às vezes são relações estruturais, né, de família, de casamento, que não é tão simples assim de se desconstruir. Então, a mudança de hábito é algo que nos orienta muito para, dando estímulos diferentes para esse corpo passa a emitir respostas diferentes. Quando a gente lida com transtornos, a gente tem também o efeito da medicação. Mas eu posso dizer que há alguns meses aí a gente norteia esse tratamento. Às vezes 3, 4, 5, 6 meses. E aí a gente vai desmamando, às vezes deixa de semanal para quinzenal, de quinzenal para mensal. E depois também o médico vai iniciando o desmame da medicação, fica fazendo algumas sessões de manutenção até dar os processos de alta. Muito bem. Vamos lá, temos aqui mais uma perguntinha. O Fabiano Moraes quer saber: por que a geração jovem é tão depressiva? Qualquer coisa é motivo para tal. Essa é uma construção bem polêmica, né? Porque antes existiam adoecimentos que não tinham esses nomes. Então, antes as pessoas, por exemplo, estavam caducando. Hoje os idosos têm Alzheimer. Antes as pessoas morriam de tristeza. Hoje as pessoas têm depressão. Né? Sim. Então, assim, hoje as coisas têm um nome. E aí tudo passa a ter um rigor mais patológico. Mas, na verdade, os adoecimentos mentais existem desde que o mundo é mundo. Desde sempre, né? Não são novos. De forma mudaram a alguma. nomenclatura. Isso. Só que as coisas hoje, né, têm diagnósticos. Então, os adoecimentos definitivamente não são de agora. Na contemporaneidade, nós temos alguns fatores que sim contribuem com o adoecimento mental, não só dos jovens, né, mas das pessoas, como violência urbana, quem vivencia um contexto ali de violência cotidianamente, quem presenciou assaltos, quem tem esse medo de uma forma mais iminente, fica mais propenso a desenvolver quadros de fobia, violência de uma forma geral, né, violências domésticas, enfim. E excesso de tecnologia, que também é um problema da contemporaneidade. Eu posso dizer que essa cultura do imediatismo, do hoje a gente querer alguma coisa, abrir um aplicativo, pedir, já esperar chegar. Então, tem sim alguns aspectos da tecnologia que contribuem com essa aceleração da vida. Precarização das relações de trabalho, que às vezes a gente tem que acumular 2, 3 vínculos para conseguir manter ali um padrão de vida que você estava mais confortável. Excesso de trabalho, sobrecarga, excesso de tecnologia, excesso de violência, tudo isso são fatores que contribuem sim com um adoecimento mais corriqueiro, mas não só na juventude, também em muitas pessoas adultas e idosas. Sim, muito bem. Vamos a mais uma pergunta aqui. A Vitória Alves quer saber qual o papel da família junto ao paciente que sofre de depressão e ansiedade. A família é uma super parceira no tratamento. Super. A gente sempre, inclusive, convida alguns familiares para fazer o que a gente chama de psicoeducação, dar orientações do que é o sintoma, do que é um transtorno, de como aquele sintoma, né, está se manifestando, para que a família consiga ser uma parceira. E ser uma parceira não é necessariamente passar a mão na cabeça, é compreender que tem algumas questões que vão precisar de apoio, de disciplina, mas também algumas questões que vão precisar de compreensão, né? De tempo, de paciência. Então, dar apoio para a pessoa fazer o seu tratamento, não considerar isso uma besteira, uma fraqueza. Se for necessário uma medicação, não ter esse preconceito em torno disso, que ainda é muito forte, infelizmente. Essa menina que toma esse remédio, fica em casa falando. Então, a pessoa já está ali tentando, né, lutar contra aquilo que lhe faz sofrer. Se a família não vier como parceira, como suporte, dificulta infinitamente mais. Muito bem, temos aqui mais uma perguntinha. Alice Barroso, ela pergunta: existe algum exercício simples de respiração para aliviar uma crise de ansiedade? Existe o exercício da consciência do aqui e agora, que a gente chama. Então, mesmo que você, aonde quer que você esteja, você fechar os seus olhos, sentir os estímulos, né, de som, de cheiro, de tato, de quem
quem está nesse ambiente, quais são os sons que estão nesse ambiente, qual é o cheiro que está nesse ambiente, é uma estratégia de você voltar para o aqui e agora. Assim como todos os exercícios de meditação, né? Então, ficar numa perspectiva mais introspectiva, atentando a todas as sensações do seu corpo, atentando à sua respiração, o ar que entra e sai, atentando a, quando o ar entra, toda a expansão que tem no seu corpo, para que você sinta a expansão do seu diafragma, para que você sinta a expansão do seu pulmão. Tudo isso vai te trazendo uma consciência corporal, né? E aí é como se você fosse saindo do ambiente externo e fosse focando e se voltando para onde você está, para o que está acontecendo aqui e agora. Então, todas as estratégias que te ajudam a voltar-se para o presente, de consciência corporal, de respiração, de meditação, é muito bem-vindo. Vão lhe ajudar, muito bacana as dicas, gostei. Temos aqui ainda tanta pergunta, nosso tempo já está acabando, mas vamos lá, dá tempo. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver algo que ainda não saiu aqui. A Aline Moura pergunta: tensões musculares que nunca passam, pode ser um sintoma da ansiedade? Com certeza. Um corpo ansioso, ele é um corpo em geral tensionado, né? Muitas pessoas têm a sensação que estão carregando o mundo nas costas. Pessoas que ficam em trabalhos muito sentadas, que ficam ali com o corpo todo rígido, todo engembrado, como chamam. Às vezes fazem, por exemplo, uma massagem. Ai, meu Deus, eu estava precisando, né, relaxar isso aqui. E isso, a longo prazo, toma proporções de doenças mesmo, né? A gente pode ter como exemplo a fibromialgia, que são dores articulares, dores às vezes no corpo inteiro, decorrentes de grandes tensões, né? Então, tensões musculares, dores de cabeça, gastrites nervosas, todas são sintomas de que sim, pode ter muito provavelmente um fundo psicológico. Muito bem, nós estamos chegando ao finalzinho aqui do nosso programa. Já gostaria de agradecer e pedir, Lígia, que você dê algumas dicas aí de hábitos saudáveis para que possam auxiliar a pessoa a ter mais qualidade de vida. Qual é a dica que você deixa para o nosso público e já abrindo espaço também para a sua despedida? Sim, então, cada pessoa tem a sua dinâmica de vida, né? A gente não consegue citar uma fórmula, uma receita pronta para cada pessoa que me assiste, mas eu posso falar em organização de rotina. Quando eu falo em rotina, depender de como seja seu estudo, seu trabalho, mas eu falo muito de sono e de alimentação. Você ter uma relação regular com o sono. Você precisa de um corpo descansado, você precisa de um corpo que revigore as suas forças, principalmente se você tiver uma rotina muito intensa. E o sono regular também nos ajuda a organizar a nossa alimentação. Então, eu acordo, eu tomo um café, e aí eu lancho, eu almoço, eu descanso, entende? Depois do almoço eu como isso aqui. Tudo, o sono e a alimentação nos ajudam a deixar nosso corpo em pé. Para o que quer que você queira fazer, se tratar, seu corpo precisa estar de pé, nutrido, hidratado, descansado. A partir daí, você observar para os fatores que contribuem com as situações de estresse e tentar mudar hábitos. Muitas vezes nós temos consciência, mas nós não partimos para a ação. E enquanto nós não mudarmos os hábitos, nós não teremos respostas diferentes. Muito bem, muito obrigada, Lígia, por sua presença mais uma vez aqui no nosso programa Saúde em Foco. E obrigada a você também que nos acompanhou de casa, a você que mandou pergunta, a você que está sempre ligadinho no nosso programa. Dizer que estaremos de volta na próxima quinta-feira. Fiquem atentos ao nosso Instagram, a gente vai estar lançando sempre caixinha de perguntas lá. Se você quer sugerir algum tema para o nosso programa, também fique à vontade. Vá lá no nosso Instagram, @URNTV, e deixe a sua sugestão, tá certo? Nos encontraremos então na próxima quinta-feira com mais um programa Saúde em Foco. Até lá! Nos acompanhe pelo youtube.com/URNTV.